adolescência, ou, como muitos pais costumam dizer, aborrecência. Mas se o seu filho tem um pediatra como os meus tiveram, ele vai querer cortar a sua língua se você chamar essa fase de aborrecente. A adolescência é uma fase delicada, desafiadora e até mesmo assim, de um pouco de sofrimento dos adolescentes ou para o seu adolescente. Hoje a gente vai conversar sobre alimentação nessa fase, a pedidos da minha amiga Patrícia, que me pediu ajuda para explicar um pouquinho como é a alimentação e dar, nessa fase, né, claro, e dar até alguma dica. Então, em primeiro lugar, respeite o seu filho adolescente. Eu sei que é difícil, eu tenho 2. E vou te falar, bem baixinho, tem dias que dá vontade de torcer o pescocinho deles. Mas não deixe o meu pediatra, ou o pediatra dos meus filhos, escutar sobre isso. Será que a adolescência, além de afetar a parte emocional do seu adolescente, também influencia na escolha alimentar dele? Claro que sim. Nós não somos pessoas compartimentadas, nós somos um todo. Então, se o seu filho está nessa fase, que é desafiadora e bem delicada, com certeza também vai influenciar na escolha alimentar. Por isso que eu preferi falar antes da alimentação nessa fase, da alimentação da infância. Porque se a gente consolidar o paladar ou der meios do seu filho aprender a comer de forma saudável e escolher comida de verdade, ele já tem essa base na adolescência. Então eu tenho certeza que ele vai querer te contrariar, porque eu acho que o sobrenome da adolescência é contrariar os pais. Eles gostam, ou eles tá implícito nessa fase, né, da vida da pessoa. Eles vão desafiar, eles vão contrariar, eles estão descobrindo o que eles preferem, o que eles não preferem. Agora eles acham que eles já sabem tudo ou que eles estão prontos para o mundo. Eles estão cheios de energia para enfrentar os seus desafios. E não é fácil. Você já foi adolescente? Será que você já esqueceu? Eu não. E eu vou te contar que durante a primeira fase da vida dos seus filhos, ou do seu filho, você se dedicou, você amamentou ou não, a gente já falou sobre isso, né? Você mostrou para ele quais eram os alimentos saudáveis, você insistiu, você teve paciência, mas mesmo assim, hoje o seu filho decide que em vez do seu prato ou a comida que você preparou com tanto amor, cheio de vegetais, verduras, gordura boa, proteína, ele decide comer um mega hambúrguer com batata frita e de quebra, em seguida, como sobremesa, um sundae. Acontece isso aí na sua casa? Na minha, sim. E me conta aqui, qual é o problema? É um problema se o seu filho quiser comer isso todos os dias, for a regra da alimentação dele. Ou se você não deixou lá para trás aquela preocupação de que se seu filho rejeitou o almoço e ficar algumas horas sem se alimentar, você corre e dá um prêmio para ele, que é o hambúrguer ou a comida que ele quer, que ele preferir naquele momento. Não faça isso. Se ele recusar aquele prato de comida, você não tem que oferecer uma outra opção nesse momento. Quando ele tiver fome, ele vai voltar e vai comer aquele mesmo prato de comida, porque foi assim que você ensinou lá na infância, lembra? Mas se um dia específico, uma exceção, ele preferir fazer uma escolha dessa maneira, não tem problema.
justamente porque isso não é a regra, é a exceção. É assim com a sua alimentação. Lembra? A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores. Se você esqueceu, corre lá, dá uma olhadinha. Não tem problema nenhum, porque o seu filho, a maioria dos dias da semana, comeu corretamente. Não supervalorize os alimentos como hambúrguer, refrigerante, sorvete, batata frita, as massas sozinhas, né? Você tem que valorizar a comida de verdade. Você valoriza, coloca ela na importância do seu devido lugar e não supervaloriza a outra. Porque se você fizer isso, adivinha qual ele vai preferir todos os dias? Aquela que você não quer. É só para te contrariar. Me entende? Então, vamos fazer o seguinte. Preconiza, valoriza e todos os dias tenha na sua casa alimentos saudáveis. No seu armário ou na sua despensa não tem que ter carbolândia e pacotinho de alimentos industrializados. Na sua casa, o seu filho adolescente tem que ter acesso a vegetais, frutas, proteínas e gorduras boas. Essa é a base da sua alimentação, da sua e da sua família, porque você escolheu ser saudável. Você deve incentivar o seu filho à prática de atividade física, porque é muito comum hoje os adolescentes estar sentado no sofá, jogando o joguinho, o play, né? Ou no celular, não é? Eu tenho certeza que na sua casa não é diferente que na minha. Aqui em casa, eles costumam ter horário para essas atividades. Não é proibido, mas eles costumam ter horário. E aqui eu incentivo muito a atividade física. Quando nós chegamos aqui no nosso novo país, eu falei para eles, é o seguinte, vamos pesquisar quais esportes tem aqui e vocês vão escolher um. Eu não disse assim, façam se quiser. Não, escolham uma atividade física. Eu não vou determinar qual, porque eu acho mais bonito fazer balé e dança e a minha filha escolhe praticar futebol feminino. Não importa. A escolha é dela ou dele, mas que ele pratique uma atividade física. E aqui em casa não tem, eu escolho hoje comer hambúrguer, amanhã macarrão com molho vermelho, na terça-feira eu não quero almoçar, mas eu quero um sundae. Não, não tem isso aqui em casa, tá? Aqui em casa tem essa alimentação que é comida de verdade. Se você não tá afim de comer isso agora, não coma nada. Mas se chega uma sexta-feira, ou não importa, que pode ser uma segunda-feira, não tem dia de semana para o que a gente tá com vontade de comer. Mãe, tô afim de comer um hamburgão. Eles falam isso. A gente come. E às vezes a gente come juntos. Eu, às vezes não, mas muitas vezes eu também tenho essas vontades. Então eu prefiro o meu sem pão, com pão. Eles escolhem com queijo cheddar ou com queijo roquefort. Não importa, mas aquele dia é exceção. Desfrute, curta com o seu filho esse sabor. Se você gostar, é claro. Você não é obrigado a comer como ele se você não quiser. Faz parte. Deixa ele viver a adolescência de uma forma mais leve possível. Esse é o nosso desafio como pai. Tá bom? Lembre-se, se não for a regra, não tem problema. Aquele dia ou aquela refeição foi a exceção. Porque na maioria das vezes o seu filho come como você, comida de verdade, não é mesmo? Bom, eu espero ter podido, será que tá certo essa conjugação? Já estou misturando as duas línguas. Eu espero que eu tenha te ajudado e se não, vem aqui, me conta. Se há algum problema ou alguma dificuldade específica, vem cá, deixa o seu comentário. Eu vou adorar te ajudar, de verdade, lembra? Esse é o meu propósito, ajudar o maior número de pessoas a viver com mais saúde, a ter mais saúde. E não importa se é na infância, na adolescência, na vida adulta,
a gente vai estar aqui juntos em todas as fases da sua vida e da vida da sua família. Sabe por quê? Porque eu tô adorando bater esse papo com você toda semana. Se você já se inscreveu, com certeza já sabe que eu tô aqui com você toda semana. E eu tô adorando isso. Ótima semana, que você tenha ótimas escolhas alimentares, que você veja o seu filho comendo salada. Ah, me esqueci. Se ele recusar a abóbora, que é riquíssima em vitamina A, que tal você ensinar ele a comer cenoura, mandioquinha salsa ou até mesmo mamão? Se ele não gostou de espinafre, será que ele não vai gostar de brócolis? Muda o jeito de preparar, insista e conte isso para ele. Fale para ele, filho, não tem problema se você não gostou de abóbora, de purê de abóbora, por exemplo. Vamos experimentar fazer assada? Ou de repente, que tal a gente fazer uma vitamina e a gente incluir o mamão? Experimente, leve ele para comprar os alimentos. Mostra para ele que isso faz parte da construção da saúde dele. Ele vai se interessar. Tenha paciência, porque isso vai acontecer. Se acontece aqui na minha casa, com certeza vai acontecer na sua. Vamos lá? Ótima semana! Eu sou a Carol Figueiredo, nutricionista, e com certeza a gente se vê por aqui semana que vem. Um beijo!